Então, vocês têm que ter uma prioridade. Eu não entendi isso, procura o professor. Todos os professores, vocês viram no corredor, vejo, assim, lógico, vocês falam ainda não conversa com todo mundo, mas aqueles professores que vocês já têm habilidade, vocês conversam com todos. Até para mim, isso é linguagem do conversa com todo mundo. Então, vai fazer isso. Outra coisa que também tem que fazer é ambiente acadêmico. O que é ambiente? Vontade de viver. Saiu de uma prova, você e o colega, eu fiz a 3, não, eu fiz assim, eu fiz assado. Isso tudo faz parte do ambiente acadêmico. Tem palestra, tem curso, aproveite. Todos são para o seu crescimento aqui dentro da universidade. Por mais simples que seja, ou por mais elevado que seja, bem assista. Não é só para fazer número, não. Tenta participar, pense no futuro. Talvez alguma coisinha que alguém te fale aqui, futuramente vai te ajudar como profissional. E outra coisa que eu estava lembrando aqui, na época, quando eu fiz preparação ao engenho de Sá. Quando a gente foi fazer, eu entrei, naquela época tinha muito concurso. E principalmente, por exemplo, uns que saíram bastante vaga era por correio. Aí, a maioria das pessoas que passavam eram o pessoal estava cursando ainda matemática. Por quê? Porque ela abrange muito o seu raciocínio lógico, ela facilita também para você desenvolver outras áreas. Então, língua, português e matemática, faz para você a vida inteira. Tem que se cobrar também. Por exemplo, hoje é muito usual a gente ficar mandando mensagem com texto lá, sabe? Olha o vocabulário, olha o contexto. Hoje você tem até ferramenta que te ajuda a escrever melhor. Você escreve um texto, você vê para linguajar um pouco, melhora isso. Porque isso aí é tudo conhecimento. Tudo que você vai melhorando no dia a dia. Se não quer você vai mandar uma frase lá, curtinha, só abreviar. Isso é ruim para você, isso é aprendizado como cidadão, como pessoa. Então a gente tem que refletir, ver o que a gente pode fazer para ir melhorando cada dia. O mais que a gente levando de um tijolo, devagarzinho, a gente tem que pensar, não é? E vocês são o futuro. Então vocês têm que pensar, se eu largar isso aí, então, nosso futuro vai estar faltando alguém. Alguém poderia estar aí para nos ajudar futuramente. Ser um bom professor. Outra coisa, aproveitem os instrumentos que tem para você estar convivendo com o estágio dentro das salas de aulas, para ver como é que é o dia a dia, como é que funciona, para ver se dá uma alavancada. Porque assim, a gente vive conversando, você conversa com o outro, e às vezes a gente fica muito chateado com uma aula com o interesse da pouco. E assim, o aprendizado, cada um vai no seu tempo. Tem gente que pega muito rápido, cada um vai no seu tempo. Mas você dá uma aula para os alunos interessados, para a gente que gosta da profissão, muito, muito ruim. Então, tem que se motivar mesmo, e motivar, vai uma escala aqui, um ajuda o outro aqui, conversa, debate. É o que a gente está precisando, tem mais motivação. Lógico, dia a dia, tudo está mais levado, as coisas estão mais corridas, mas com o dia a dia a gente tem que ter um pouco de pensar positivo. Se for ficar negativo, vai ficar na sua casa, não adianta nada. Tem que ser assim. E outra coisa que eu me propus a falar aqui, o professor pediu também, é sobre o Profmat. O Profmat é uma visão para vocês para o futuro, caso tenha interesse em ensinar a profissão. Aqui a gente tem, caso vocês não precisam nem sair, a gente tem, no momento, 2 bolsas. Então, se você está estudando na rede, e às vezes precisa de um auxílio, tem bolsa para a professora, e a bolsa é de 2 e pouco, né? 2,5. Então, é 2,5 bolsa. Pois é, bolsa. Então, ajuda mesmo. Então, 2 e, assim, já estão aqui, 2.500 a mais para te custear, já um incentivo a mais. Porque, lógico, a gente precisa de viver, não precisa só de. E é o seguinte, e a turma nova é boa, só porque por que no Profmat está tendo um índice talvez de desistência? Porque assim, o programa não é só nosso, ele vem de rede nacional, ele vem, por exemplo, para entrar,
você tem que fazer uma prova de seleção. A prova de seleção é lá no Rio de Janeiro, no INPA, que eles elaboram, aí no dia, um dia antes, mandam um coordenador e tem mais prova na gente. Está lá dentro, aí lá dentro você tem, no primeiro ano, você tem que fazer 4 disciplinas obrigatórias, aquelas coisas. Mas o que um dos focos profiláticos é melhorar a qualidade do professor de sala de aula. Porque, assim, disciplina didática, vocês, em geral, sabem muito melhor do que a gente, porque vocês que estão lá no dia a dia, vocês que têm a boca de cintura, e vocês estudaram muito bem, vários professores de educação que trabalharam bem a parte didática. Muitas das vezes, muitos que eu vejo, alunos que saem da graduação, o problema é a matemática. É assim a dificuldade. Um dos focos do próprio Matilógico, ele está mudando um pouco a vertente, mas mudando para tentar ver se chama mais o público. Mas um dos focos dele é melhorar a qualidade do professor, de conteúdo mesmo do professor e trabalhar em sala de aula. Então, um dos focos dele. Aí, depois do primeiro ano, uma das coisas que está voltando no raciocínio, que tá, às vezes também quebra o aluno, se chama exame de qualificação. O exame de qualificação não é a gente que elabora. Vem lá do INPA, com as provas, né? E aí, mas o que é o exame de qualificação? Vai ser questões envolvendo essas 4 disciplinas obrigatórias que eu falei. Aí você conseguindo, lógico. Outra coisa que está tendo problemática, que a gente tem que se aperfeiçoar e discutir, debater melhor, é a problemática com a avaliação. Tem muita gente boa que já foi desligada do exame de qualificação por conta de ansiedade, então tudo tem que levar em consideração. E assim, eu sempre falo na técnica, falo para os alunos, gente, prova nem sempre é melhor, vai ser melhor. Prova você tem que ser estrategista. Tem que ser estrategista. Como assim? Leia a prova com calma, toda a prova vê o tempo que você tem. Isso lá para qualquer prova. Você fazer um curso, você fazer um concurso, vai te ajudar. Leia a prova com calma, olha a questão por questão, faz uma análise. Aí aquela que você tem certeza que você sabe que as provas lá são dissertativas, aí ela primeiro. E aí vai escalando de grão. Adiantar, primeiro eu tenho que fazer algo que era primeiro. Quem que diz? Onde que está escrito que você é obrigado a fazer algo primeiro? Não está lá, então tem que tirar esse vício de começar a ser estrategista. E aí que talvez aquela que você deu e fala, não, você tem algo para marcar. Aí outras vezes você fez algumas que você tem certeza, você chega lá motivado para estudar até ideia para atuar naquela. Então é assim que a gente. Muitas pessoas às vezes passam em concurso porque eles são estrategistas. E acaba que esse tipo de prova, assim, lógico. Mas assim, você tem que pensar assim, eu já tenho, tem que ir mais tranquilo, por favor, tem que se preparar. Todo preparativo, não parar, mas você tem que ir tranquilo. E aí outra coisa que a gente está comentando, eu estava comentando com a colega, com ele, a professora também participou do embate nosso ali, assim, outra coisa, lógico, a gente também tem que tentar melhorar a questão da divulgação, para vocês, para os professores, para os futuros alunos, porque aqui a gente tem 10 secretários, né? Não, 10. Foram 20 inscritos para a prova, 17 vieram fazer e passou apenas 3. Aí você falou, qual que é a pontuação de corte? 50%. Então, assim, e aí a gente estava comentando em off, tem questão lá, os meninos acham que cobram com o gabarito, você faz em 2, 3 linhas, mas às vezes é separado, porque o que cobra para vocês, você está trabalhando só uma sala de aula no ensino médio. Boa parte das questões. Então não tem nada de alarmar. Às vezes uma questão ou outra vai passar, mas se eu não conseguir nem 50%, eu acho que mais de 50% daria para fazer para conseguir andar. Mas assim, aí o que a gente tem que fazer? Inclusive eu estava conversando em off com uma pessoa que estava participando. Aí falou que parece na hora de uma crise de ansiedade, não sei o quê. Então tudo isso a gente tem que começar a tentar melhorar isso, preparar melhor. Porque senão se eu não conseguir fazer, eu vou fazer o quê? Mas eu tenho que tentar. E outra, se eu não conseguir, vou ver o que eu fiz de errado esse ano, quando o ano que vem eu fazer diferente, para evoluir, para
Não só né, lá, qualquer coisa que a gente faça, porque às vezes um dia ou outro, hoje vocês estão com um problema muito grande com o que a gente chama de relação a dizer, porque parece que eles desistem muito fácil. E na época nossa não era assim, existiu lá, foi um pombo aqui, levanta, então vamos tomar outro. E a gente tem que ter uma otimista, pensar para frente, as coisas devagarzinho vão se encaixando. Volto a repetir, vocês são o futuro, irmãos. Vocês têm que pensar que vocês dão conta, então sim, discutir, tentar fazer um ambiente, vocês virar um ambiente mais acadêmico. A aula da professora Alessandra, eu gostei disso. A aula da professora Alessandra, ela podia ter falado assim, eu não entendi isso. Você entendeu o que a professora Alessandra quis dizer? Tem que ter esse embate. E aí, depois, com o tempo, todos os professores da matemática são bem abertos. Se está com vergonha na aula, professora, isso aqui, ó, eu não entendi, você poderia tentar esclarecer. Isso tudo faz parte, é aprendizado. Discutir com o colega, às vezes o colega que está mais bem em tal disciplina, ajudando os colegas no estudo, ele aprende mais do que quem ele está ajudando. Ele cada vez vai ter uma visão melhor aqui. Ensinar, a gente aprende todo dia. Todo dia você está aprendendo algo novo, ensinando. A gente mesmo em sala de aula, todo dia a gente aprende algo novo. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui é essa, não desistam, vamos para frente e vamos tentar, assim, nos ajudar, os nossos professores também, a divulgar melhor o curso, tentar fazer novos colegas. Eu achei que tem alguém do Enem aqui para a gente chamar eles para perto, nós também. A pessoa que vai fazendo propaganda no curso de letras também, que é muito bom, e é os dois cursos da educação básica que sempre vai precisar de demanda, então vamos pensar positivo para frente. Esse é isso. Obrigado.